Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Seja mais que vencedor por aquele que te amou. Jesus Cristo nos amou e nos ama e continua estendendo graça sobre nós. Eu quero compartilhar com você a continuação do Salmo 118, no versículo 12. No sábado eu compartilhei com você essa questão da guerra campal, a mensagem teve o título Mais que Vencedor, e no versículo 12 a seguir, o salmista começa a declarar como ele se sentiu quando o inimigo o rodeou para o destruir. Agora ele vai passar a visão dele, qual foi o seu sentimento. É muito importante que nós, quando estivermos passando lutas, guerras, saibamos interpretar, saibamos decifrar o nosso sentimento. Porque quando nós não decifrarmos o que nós estamos sentindo e a razão por que estamos sentindo, nós estaremos em grande confusão. Agora olha o que ele diz. Ele diz no verso 12 do Salmo 118, cercaram-me como abelhas. Ele está falando acerca dos inimigos da guerra que queriam destruir a ele. Ele diz, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Ele está se reportando às nações que vieram para lhe destruir. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Olha essa analogia, essa compreensão. Ele diz, cercaram-me, tornaram-me a cercar, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas como fogo de espinhos foram apagados. Apagaram-se como fogo de espinhos, por no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me como abelhas. Você já teve essa experiência de ser atacado por um enxame de abelhas? A experiência de pessoas que já passaram por isso é de pavor, é de buscar algo para se livrar. Por quê? Porque é ataque de todos os lados. Defende-se de uma, 10 consegue atingir. Defende-se de 10, 100 consegue atingir. Dizem ser um pânico e um pavor grandioso demais. E o que ele está dizendo é que os seus inimigos o cercaram como abelhas. Como que as abelhas fazem além de ferroar, além de atacar? Elas fazem um zunido juntas, voando juntas, um zunido perturbador, que a pessoa, antes de ser ferroado, já sente pavor por conta da pressão do enxame da abelha. E ele está dizendo, cercaram-me como abelhas. Quem sabe você está agora com a sua mente cercada de problemas ou dificuldades ou de coisas que você tem que resolver, que não são absolutamente em si um problema, algo insolúvel, mas você está sobrecarregado de coisas. Eu continuo dizendo, e porque está me vindo à mente agora, que em Mateus 11, capítulo 11, versículo 27, é o Senhor quem diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aliás o 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem diz é o Senhor. Então você pode exatamente agora estar cercado ou cercada como que por um enxame de abelhas. E a ameaça é grande. E o problema do enxame de abelhas foi o que eu falei no início, é que a ameaça de ser ferroado e inchar e doer e se deformar por causa do inchaço grave que determinados tipos de abelhas causam, o prenúncio, a ameaça, a exposição a isso já traz pânico. Grande parte das pessoas, ou por que não dizer a maioria das pessoas que estiverem nessa cena, nesse momento, diante desse ataque, vai sentir pânico. Por quê? Por conta daquilo que esse ataque pode sugerir. Agora o que ele diz aqui, que eu fiquei pensando, ele diz, cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos. Apagaram-se como fogo de espinho. Você já viu um fogo de espinho?
Quando você junta um monte de espinhos, de espinheiro, e ele está seco e você ateia fogo, ele estala, geralmente estala muito. Pode até ter algum espinho que não estale, mas o espinheiro, se você ele dá aqueles estalos enquanto vai se queimando. E esse estalo eu estive pensando, já que a abelha faz aquela zoação toda e a ameaça é grave, e você então, você sabe que uma das técnicas para fazer com que a abelha se neutralize e fique perturbada é fumaça. Geralmente quando um apicultor vai tirar lá o favo, colher o mel, ele faz fumaça para que a abelha se perturbe, para ele poder tirar com menor risco para ele. Então ele está falando de algo que vai pôr para queimar, para aliviar, para confundir o inimigo. Mas ele está falando que apagaram-se como fogo de espinhos. Apagaram-se como fogo de espinhos. Ele não está dizendo que foi o espinho pegando fogo que se apagou. Ele está dizendo que as abelhas que cercaram apagaram o seu ânimo, diminuíram o seu ânimo como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Porque no nome do Senhor ele venceu. E eu lanço essa palavra ao meu coração e ao seu, que é no nome do Senhor que vai funcionar como se fosse um fogo que traz também fumaça e que traz perturbação no acampamento do inimigo, naquele que forja, naquele que idealiza coisas para atacar, para destruir, para arruinar. Então, enquanto falo com você, a situação, a circunstância é parecida com aquela de 2 Reis, quando o exército inimigo cerca a casa onde está o profeta Eliseu, e o seu moço, abrindo a porta, vê aquele exército grande cercando a casa. Ele volta e o pensamento dele é: vamos morrer. E ele diz para Eliseu: olha, o exército inimigo está aí fora, o negócio ficou ruim para nós. E o Eliseu, com calma, com serenidade, com tranquilidade, não respondeu ao moço. Ele orou e ele disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos e ele viu um outro exército, o exército de Deus, composto por carros e cavalos de fogo, e em maior número que o exército do inimigo. E aí houve então consolação, aí houve calma, o pânico sumiu. Por quê? O exército de Deus sempre estava ali, sempre esteve ali, mas o moço não via. E quem sabe alguém agora como você ou qualquer outra pessoa que você conheça, que você vai compartilhar dessa palavra, está diante de uma situação ameaçadora, aterrorizadora, um pânico só, circunstância de vida desta pessoa que você vai compartilhar dessa palavra, e o Senhor quer ajudar, e a mão de Deus está livre e à disposição. É só fazer como ele diz aqui, no nome do Senhor. É só invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa expressão salvo se refere a muitas coisas, principalmente também nesta hora de angústia que muita gente está vivendo, que dá até vontade de se ajuntar a outros e chorar e murmurar e lamentar. Mas existe uma coisa muito melhor para se fazer: se unir a outros e render louvores ao Senhor e glorificar o Senhor pela vitória que Ele está trazendo. Em nome de Jesus Cristo, creia na vitória de Deus. Isso não é uma palavra para levantar sua autoestima, isso é uma palavra para você confiar em Deus. Isso é uma palavra para você voltar a sua atenção e a sua confiança para a mão de Deus que opera na sua vida valorosamente. Então, como abelhas me cercaram, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Saia na força do Senhor e vença mais este dia. Você vai atravessar este dia com a bênção de Deus e vai voltar para sua casa glorificando o Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.